Esse é o primeiro encontro desse grupo com a Amanda, né, com algumas pessoas que eu espero que cheguem e fiquem, como a Sakura, a Érica. Bom, meu nome é Andréia, né, eu estou fazendo a coordenação desse projeto que é o Mãos do Quilombo, né, que é um projeto que ele acontece a partir do Quilombo do Morro, e esse grupo especificamente é um grupo que está pensando em investigar a presença da mulher, né, na capoeira, esse lugar, né, essa presença, ausência, enfim, coisas que a gente já tem conversado, né, entre os pares, e aí a gente pretende olhar para isso, e que depois a Marcela pode falar um pouco, né, do que a gente pensa como produto, que é um documentário, e aí a gente vai falando um pouco na verdade, não que a gente já tenha, né, esse produto pensado completamente, a gente está construindo isso, e aí é muito importante, né, a presença de todas que estão aqui. Algumas meninas que estão aqui não praticam capoeira, né, tá entrando para o grupo de estudo, para olhar a capoeira, a cultura da capoeira, e entender a participação das mulheres, a atuação. Para a gente também entender um pouco melhor, nós convidamos a professora Amanda, que vai se apresentar e tem um trabalho sobre isso. Então, muito provável, né, o nosso trabalho de pesquisa seja pautado, né, no trabalho de pesquisa da Amanda, com outras contribuições aí também de pessoas que estão nos fortalecendo nesse caminho, né, como o mestre Camael. A gente pretende, né, encontrar com as mulheres que treinam com ele está bem a fim de fazer uma roda de conversa e de prática de capoeira só com mulheres, então isso para a gente é bem importante nesse momento. E aí eu já passo aí para a Amanda conduzir o encontro de hoje, né, se apresentar, também colher aí a apresentação das meninas, e aí fique à vontade, Amanda, obrigada, né, por aceitar esse convite, esse desafio, e é isso. Olá, pessoas, muito boa noite. Antes de eu falar, você comentou da Marcela. Marcela, fale primeiro, eu venho depois. Estou com a boca cheia. Então eu vou seguindo, Marcela, mas quando você quiser, fique à vontade. Boa noite a todas as pessoas, sejam muito bem-vindas à nossa sala virtual. Espero que a gente vai se encontrar ainda presencialmente, né, Andréia? E a gente poder se olhar, poder se ver. Eu sou Amanda Silva, sou capoeirista há 21 anos. Eu sempre que eu venho aqui me apresentar, eu fico, e agora? O que a gente fala, né? Então, eu vou fazer diferente. Para não colocar aqui um monte de nomes curriculares de quem eu sou, eu penso que a gente possa fazer uma dinâmica de se conhecer, para que eu também possa conhecer vocês, para além do que é um currículo, para além do que é um estudo, mas como pessoas inteiras. Então, eu não vou começar, mas eu vou abrir a sala para que a gente possa usar essa dinâmica, e essa dinâmica é o seguinte: cada uma vai se apresentar da forma que achar legal, e nessa apresentação vocês podem comentar qualquer coisa. Por exemplo, a minha música favorita é tal, eu gosto de fazer tal atividade como hobby, eu adoro ler um tipo de livro, ou então adoro ler livros, enfim, a gente vai se apresentar, e no meio da nossa apresentação, a gente vai contar uma verdade sobre a gente e uma mentira sobre a gente, mas a gente não pode contar qual que é essa verdade e qual que é essa mentira. A brincadeira é que a gente possa tentar adivinhar, ao final, qual era a verdade e qual era a mentira de cada uma. Vocês acham? Pode ser? Então, sala aberta para quem quiser começar a brincar. Eu vou começar, então. Então, meu nome é Marcela, eu sou mãe do Chico, de 6 anos. Eu só posso falar uma verdade e uma mentira, ou eu posso me apresentar e no meio falar uma mentira? Você pode se apresentar e no meio falar uma mentira. Ah, tá bom.
Então, eu sou mãe do Chico, de 6 anos, e sou mãe da Tereza, que virou um passarinho. Eu detesto doce, prefiro salgado, né? Comidas salgadas do que doces. E eu sou professora de língua portuguesa, de produção de texto, trabalho com cultura também. Enfim, eu faço várias coisas. E eu gosto muito de capoeira. Muito também, muito. Eu faço capoeira entre indas e vindas desde 2003. Então, mexe comigo também esse berimbau aí toda hora. É isso. Olha, achei difícil, hein? Próxima. O pessoal tá sem coragem, hein? Vamos ver se a gente anima. Bom, vou me apresentar novamente, né? Eu sou Andréia, sou mãe, começar dos mais velhos para os mais novos, né? Sou mãe da Milena, mãe do Anderson, mãe da Alice e mãe da Aline. Ou seja, tem 4 filhos. Ontem eu fiz uma homenagem para os 4, né? Na rede social. Adoro doces, contrário da Marcela. A Milena falou que a internet dela está estável, uma das minhas filhas aí está falando. Adoro doces e salgados e tudo, como tudo, gosto de tudo. Deixa eu ver o que mais. Sou professora na educação infantil, sou coordenadora aqui desse projeto e sou estudante, né, na Universidade Federal do ABC. O que mais que eu faço? Gosto muito de capoeira, gente. Eu nunca treinei capoeira na minha vida e nunca tive vontade. Até falei esses dias, né, para Sakura. Assim, eu não tenho essa vontade, sabe? Mas eu gosto de estar nos rolês, né? Se eu tô passando na rua, tem uma capoeira, eu paro para ver a capoeira. Meus filhos fizeram capoeira, todos, os 4, gente, fizeram capoeira, treinaram, pararam, né? Estão nessa de vai e volta. E é isso. Oi, quer que eu fale? Posso falar aqui? Oi, meu nome é Sakura, tenho 47 anos, vou fazer 48 agora. Tô na capoeira desde 99. Treinei em São Paulo, treinei em Salvador, amo capoeira, não vivo de capoeira, eu faço por muito amor. Temos um coletivo aqui em Piracaia, por amor também, é de graça a aula, quem quiser fazer pode fazer. Tenho 2 filhos gêmeos, a Rosa e o Raul. Eu sou alérgica a doce, então não posso falar que eu gosto de doce. Gosto de salgado. Eu faço até bolo, eu faço as coisinhas, mas eu não posso comer. Enfim, que mais que eu tenho para falar? Amo samba, também sou do samba, gosto muito. Meu marido toca violão, conheci meu marido no samba, e é isso. Amo cultura popular brasileira e é minha paixão. Tá aí. Desligar agora o meu áudio, tá? Júlia, pode ir, Júlia. Oi, gente, eu quero me apresentar, mas antes eu queria falar que eu sei qual que é a mentira da Andrea. Eu também sou filha dela e ela esqueceu de me citar. Então tá aí. Agora vamos lá. Meu nome é Júlia, eu tenho 20 anos. Eu também sou estudante. Eu faço gestão empresarial na Faculdade de Tecnologia do Estado.
E, cara, eu amo acordar cedo, acordo cedo por vontade própria. Além disso, eu não faço capoeira, na verdade eu já fiz, influenciada pela minha mamãe Andréia. Só que eu parei também, assim como meus irmãos. A gente parou de fazer capoeira, a gente só começou mesmo influenciados, mas eu acho que faltava um pouco de disciplina, mas o universo da capoeira em si é muito atrativo e tal. E é isso. Obrigada, Júlia. Eu estava aqui pensando, o que é a mentira da Andréia? Vamos lá, mulheres, meninas. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bruna, tenho 17 anos, estudo na escola Elsa, sou daqui de Piracaia mesmo, e amo cachorros, adoro cachorros, e tenho 1,60 m de altura. Obrigada, Bruna. Eu acho que eu já vou, para não ficar por último. Eita! Mas a terapia que eu não me lembro qual que é o seu nome, pode ir primeiro. Bom, prazer. Eu sou a Érica, eu sou aqui de Atibaia, foi o mestre Camael que me indicou vocês, que nos apresentou, né? Na verdade, ele é meu padrinho. E nós aqui eu sou do Grupo Anjos Negros do Brasil, meu marido é contramestre, e a gente tem um projeto social também, com os adolescentes, as crianças, adultos também. Só que esse ano nós demos uma parada e estou ansiosa para ir nessa jangada com vocês. Já tentei fazer um grupo de bateria feminina com as meninas, porque tinha muitas meninas aqui. E estava até pensando em retomar a atividade, aí de repente o Camael veio falando do projeto maravilhoso de vocês, da importância da mulher na capoeira. Eu tenho 41 anos, tenho 3 filhos, 2 deles já fizeram, agora pararam. Encontrei meu marido dando uma apresentação de capoeira aqui no bairro da Alvinópolis, em Atibaia, e eu estava fazendo o que eu mais amo, que é o crochê. Eu sou, além da terapeuta vibracional, eu também sou artesã, também estudo pedagogia e trabalho em uma escola de ensino fundamental. Agora, deixa eu ver o que mais que eu posso falar para vocês. Eu tenho um espaço com uma escola aqui, que ela até cedeu assim, nós estávamos dando as aulas, aí paramos, aí ela, numa reunião que eu fui lá, ela até falou de voltarmos. Então, a gente vai voltar de terça-feira, não, às quartas-feiras, a partir das 7 horas, aqui no projeto. E quando quiserem vir, serão todas muito bem-vindas. Certo? Ficou bonito, não vai ter espaço. Oi, gente, boa noite. Desculpa. Meu nome é Louana. Opa! Pode falar, meu bem. Ah, tá. Meu nome é Louana, eu tenho 17 anos. Eu moro em Piracaia, minha vida toda. Eu tô aqui com a Bruna hoje. Eu não sou uma pessoa alta, eu sou bem baixinha. E eu tenho muitos hobbies, eu tenho vários tipos de hobbies. Então, vai de... Eu não sou boa em todos, mas eu arrisco em todos. Eu não tenho muito contato com a capoeira, nunca tive, na verdade. Minha família não me colocava em aulas extracurriculares e eu sempre tive muita vontade de praticar esporte. Inclusive, é algo que eu estou investigando mais agora. E esse projeto é um incentivo, não só para praticar, mas também para estudar, né?
o conteúdo histórico do que é a capoeira, e acho que é isso. Maravilhosa, meninas, obrigada. Então eu vou ir, e eu esqueci de comentar, mas para quem não se sente tão à vontade para se apresentar e preferir também escrever, pode escrever que a gente lê, tá? Lê, não tem problema, não vamos colocar ninguém numa situação que não fique bem. Acho que Laís? só faltou eu. Faltou eu só, né, eu acho. Acho que tem a Laís, a Carol, a Milena. Ah, Pode ir, Laís? boa noite, eu sou a Laís, tenho 40 anos, sou mãe da Liz, que está aqui do meu lado. A carinha dela. Estou fazendo capoeira, eu moro aqui em Joanópolis, estou fazendo capoeira aqui, com o mestre Pé de Chumbo, e dou aula de cerâmica aqui em Joanópolis, também tem um espaço, e gosto muito de natureza, meu hobby sempre envolve natureza, música, faço aula de percussão aqui, com a professora Cássia, do Percussomos, que é conhecida aqui na região. Adoro tocar música, natureza, enfim, só isso. Já falei minha mentira na história. Vocês estão falando a mentira? Fiquei nessa dúvida aí, vocês estão lembrando. Eu acabei de pensar isso. Falei, será que elas esqueceram das mentiras? Porque tá muito difícil eu descobrir a mentira de vocês. Milena? Também estou achando. Oi, gente, tudo bem? Hoje aconteceu uma situação aqui, acabou a energia da minha casa. Tô falando com vocês à luz de um notebook e velas. Tô aqui também com a Gabs. Ai, gente. Tá segurando a luz aqui. Mas então, meu nome é Milena, eu tenho 25 anos, trabalho no SUS. Meu hobby é tocar violão, profissional mesmo. E eu acho que essa em gosto de terra, terrível, não tem como. No meio disso, eu gosto muito de praticar esportes, então a capoeira tá na minha vida desde que eu era criança. Futebol e dentre outros, acho que até judô já entrou nessas práticas que eu já fiz. Basquete, handball, tudo. Um pouco de tudo, sempre envolvida com esporte, não à toa. Eu me graduei na Faculdade de Educação Física e vou encerrando por aqui minha participação. Um cheiro, estou animada pela pesquisa e espero que a gente saia com bastante respostas e que possa levar adiante esse trabalho. Maravilhosa, Milena. Alice? Oi, meu nome é Alice, eu tenho 14 anos, sou filha da Andrea, tenho muitos irmãos. Deixa eu ver. Minha comida preferida é pão com patê de sardinha. Amo demais, 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 demais. Comeria todo dia. E deixa eu ver. Eu estudo no Elsa, moro aqui em Piracaia. E é isso. Obrigada, Alice. Carol? Boa noite, pessoal. Meu nome é Carol, tenho 31 anos, sou daqui de Piracaia, tenho uma filha chamada Beatriz, sou casada com o mestre B, tenho 1,65 m de altura, amo música, amo toque de berimbau, principalmente Iuna, que me arrepia demais. Amo cachorro, amo bicho, o B não gosta, mas eu gosto, e assim, a gente se resolve. Só isso. Obrigada, Carol. Bom, então agora eu vou. Eu sou a Amanda. Não dá para eu falar agora que eu não tenho mais 20 anos de capoeira, que eu já falei na outra hora, né? Então, eu comecei a capoeira aos 8 anos de idade e de lá para cá eu nunca parei. Assim como a Milena, eu sempre fui muito envolvida com esportes, então, exceto basquete, já fui para o handebol, já fui para o vôlei, já fiz judô. Atualmente eu faço Muay Thai também.
E a capoeira, ela sempre foi e é o carro-chefe da minha vida, né? Tudo que eu faço é por conta da capoeira. Foi a capoeira que abriu portas e que me possibilitou fazer algumas diversas coisas que eu venho fazendo. Também sou artista, usava muito o termo artesã, hoje eu uso como artista também para a gente colocar as nossas artes manuais no mesmo lugar de valorização que se dá para um artista, por exemplo, visual, né, um cantor. Então, hoje eu uso que eu sou artista, eu faço bonecas de jornal e quadros de linha. Eu sou taurina, mas de taurina eu não tenho nada, eu não sou ciumenta, eu não gosto de comer, eu não gosto de dormir, né? Taurina está lá só no meu mapa. Gosto muito também de signos, o meu ascendente é em câncer, mas também não tenho nada de câncer, não sou mãezona, não sou afetuosa, né? Nada disso. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar de mim. Também estou na percussão, né? Também trabalho com musicalidade por conta da capoeira, então eu participo do tambor de crioula, tambor de taboca, estou muito envolvida com a cultura popular, assim como o Sakura falou, também estou, né, neste lugar. Tenho violão, toco muito pouco, tenho atabaque, tenho pandeiro, tenho brimbal, estou agora pleiteando aí comprar uma sanfona, que eu decidi que eu vou tocar uma sanfona, né? E, gente, é isso. Futuramente vocês me ajudem a comprar minha sanfona, que eu tô aí, daqui a pouco eu vou soltar um monte de rifa e sair tocando o mundo afora. Também tô no samba, né? Também participo do samba junto com o mestre ao qual eu estou fazendo parte hoje, que é o mestre Nenê, que ele fica em São Paulo, lá na Vila Madalena. E eu adoro ler. Para quem está me vendo aqui atrás de mim, tem um reflexo da minha estante. Eu tenho uma estante ali com mais de 900 livros. Leio desde muito pequenininha. Então, enfim, cultura, educação, leitura, música, signo. Quase estraguei minha mentira. quase falei, já ia ficar contraditório, então eu vou segurar, né? Mas eu tô aí. E adoro também, igual a Lohana falou, adoro fazer um monte de coisa. Se eu faço um monte de coisa bem, eu não sei, mas eu tô lá fazendo um monte de coisa, né? De repente, vocês descobrem que eu tô em algum lugar novo, e é isso, gente. Deu vontade, eu tô indo, e tudo mais. Bom, essa é um pouquinho de mim. Antes da gente tentar descobrir a mentira de cada uma, gostaria de dizer que a nossa brincadeira, ela também já é capoeira. Ela também já faz parte do que é ser capoeira. Ser capoeira, para quem joga, para quem está ali participando do jogo, ser capoeira é a gente fingir que vai e não vai. É a gente gingar para um lado, gingar para o outro, parecer que vai fazer o movimento. Aí a outra pessoa acha que você faz, aí você muda o movimento. Ser capoeira é brincar. Ser capoeira é brincante. A gente conta uma mentira corporalmente e a gente ri dessa mentira e depois a gente faz essa mentira, ou a gente não faz essa mentira e a gente brinca. Ser capoeira é brincar com o corpo, é brincar com o rosto, é brincar com a expressão. Então, o momento em que eu trouxe essa forma de dinâmica é também para a gente já se soltar um pouquinho, sair dessa tensão, né, de uma sala de reunião com um monte de pessoas se olhando, né, e vamos ficar mais leve e vamos confluir. Será que a gingada maliciada de vocês vai atacar ou não? Será que a gente desse lado vai descobrir ou não? Né? Como que capoeirista fomos agora, enquanto a gente brincava? Mas, antes da gente falar sobre a nossa brincadeira mentira, gingada que vai e volta, minha proposta é: o que a gente ouviu da outra pessoa falando que a gente também faz? Vocês se identificaram em atividades com outras pessoas na sala? Deixa eu ver essa parte do
da mensagem, que para quem quiser escrever, gente, fica à vontade. Se vocês quiserem ficar de áudio aberto, e me interromper, e a gente trocar, tá tudo certo. Tá? Não precisa ser só eu, assim como numa roda de capoeira, que fica todo mundo em círculo, então aqui a gente pode também ficar assim, mesmo que seja esse ambiente virtual, tá? Vamos fazer assim, vamos digitar o que a gente se identificou com a outra pessoa que a gente ouviu. Né? O que a outra pessoa faz que a gente também faz. Se quiser falar também, não tem problema, mas se quiser digitar, fiquem à vontade. Eu vou lendo enquanto vocês vão escrevendo. Bom, a Júlia disse que todo mundo falou que gosta de comer e ela se identificou. Então, a gente já pode fazer uma confraternização quando a gente se encontrar pessoalmente. Cada um traz um pratinho e a gente faz uma partilha comunitária, que isso é super capoeira. É comer em família. Qual que é o próximo? A Laís, comigo, e fazer 1000 coisas e gostar de instrumento. A Érica ama ler. Podemos já trocar figurinhas, Érica. Lohana também, a leitura. Escutar música. O que mais? Eu vou falar aqui, hein? Gosto muito de leitura também. A minha primeira faculdade, não concluí, mas eu fiz letras. Então, leitura está aí, junto com você. Que mais? Comida também, amo comer. Enfim, sou mãe também, né? Algumas mães aí, me identifiquei bastante. E é isso. A Bruna também comentou que ela se identificou com a Alice, que adora comer pão com patê. Bom, como é importante a gente se ouvir, né? Porque quando a gente se ouve e a gente se apresenta, a gente percebe que a gente tem mais em comum do que parece. E quando a gente se identifica na outra e no outro, a gente cria uma relação mais gostosa de convivência. E durante muito tempo, na capoeira, foi isso que aconteceu para que mulheres pudessem estar unidas, mesmo que elas não se conhecessem. E aí eu estou falando de muito tempo, não estou falando só de hoje, estou falando lá do século passado. Né? O que as mulheres tinham que elas se identificavam e elas se reconheciam uma nas outras? Habilidades, o gostar, o não gostar. Se identificar com a próxima é a gente criar laços. E criar laços é a gente dar continuidade no que a gente faz. Vou falar sobre isso depois, mas já vamos, né, trazer também esse momento para perto da gente. E agora que a gente já se identificou umas com as outras, vamos tentar descobrir o que não é verdade? Quem quer tentar? Quem quer falar, acho que fulana contou essa mentira. Pode falar, Alice. Depois eu não acho que a Sakura é alérgica a doce, porque eu nunca vi isso. Eu não sei mentir. Eu vou falar, eu acho que a Alice também não ama patê de sardinha. E aí, Alice, isso é uma verdade? É verdade, eu odeio sardinha, meu Deus. Eu acho que, tipo assim, pra eu comer sardinha, tem que estar morrendo de fome, assim, demais. Muito ruim. Bom. Eu acho que a Andrea não tem 4 filhos.
Eu acho que ela só tem 2, e os outros são tudo agregado. Eu falei essa mentira porque tem um monte de gente que acha que eu tenho um monte de filhos. Então, eu falei, quem sabe passa, né? Então a pergunta agora é: a Júlia é filha ou não é filha? A Júlia aí, ó, tá vendo? Quer ser filha, não é? É Agregada, é agregada. sobrinha. A Júlia é sobrinha. Eu participei da mentira dela junto, entendeu? Júlia, você foi muito boa, porque na hora que a Andrea colocou ali que ela tinha 4 e você escreveu, cadê eu? Eu falei, gente, como assim? Eu ia acreditar na sua mentira, viu, Júlia? Ia mesmo. Se fosse um martelo, eu tinha caído. Você tinha me dado o martelo. Quem mais? Laís? Alguém falou que não gostava que o açaí tem gosto de terra. Eu achei que foi muito fora de contexto. Eu falei, isso aí é mentira, porque eu adoro açaí. É verdade? E aí, Milena, é verdade? É verdade, acertou. Meu, eu amo açaí, cara. Se eu pudesse, olha, andar com um pote de açaí debaixo do braço, eu tava andando. Gente, eu adoro açaí, mas para mim açaí tem gosto de terra. Aproveitando a oportunidade, vou jogar aqui na roda, que eu acho que a Lohana não é baixinha, hein? E aí, Lohana, uma verdade ou uma mentira? Realmente, eu tenho muita altura. Tá, aproveita que tá você, já traz mais alguém que ainda não foi. Ó, tem a mentira da Érica, a mentira da Marcela, a mentira da Carol e a minha mentira. Não, e a mentira da Bruna. Eu posso dizer a mentira da Bruna, porque eu convivo muito com ela e eu sei que ela não tem 1,60 de altura. A Bruna é baixinha? É muito baixinha. Eu sou baixinha, tenho 1,55. Então aproveita, Bruna. Quem que você acha? Quem que ainda não foi, você acha que a mentira? Olha, pra falar a verdade, já esqueci a metade de tudo que já falaram. Tá, tudo bem. A lista tá com a mão levantada. Que eu lembrava da Marcela, ela tem um filho. Aí ela falou da filha e eu fiquei, mais ué. Mas aí também não sei, né? O pior que essa é verdade. Foi uma filhinha que eu perdi antes do Chico e eu falo para ele que ela virou um passarinho. Mas é outra mentira. Eu acho que é detesto doces, hein, Marcela? Ai, meu, detesto doces. Como Ai, assim? Detesto. Detesto. O detesto foi com muita vontade, né? Eu amo. Acho que estava até comendo um doce aí, falando detesto doce. Agora, da Érica, acho que impossível, gente. Da Érica e da Carol, não consegui. E da Sakura, eu pensei que os filhos não eram gêmeos, que era mentira. Eu acreditei também que ela era alérgica. Acreditei. Para mim, isso foi muito convincente. Da Érica, Érica, eu não sei. Acho que você foi muito convincente em tudo, viu? Essa é capoeirista das boas, hein? Olha. Alguém O meu também ninguém falou. Ninguém falou, verdade. Falta Laís. Ó, como eu não sei, eu vou chutar que pode ser a idade. Ah, acertou. Porque o resto foi coisa boa, né? Foi praia, música, ou sei lá, que foi natureza. O resto foi tudo coisa boa, né? Então, fica difícil. Foi a idade mesmo, 38. Não tenho 40. E você, Érica, a idade também? É a idade também, mas eu tenho 40, não tenho 41.
Eu não sabia o que inventar, gente. Difícil. Bom, gente, falta a Carol e falta eu. E aí? A Carol, pior que amo cachorro, eu já vi foto dela mesmo com cachorros de Eu não sei recordação. se o B que não gosta de bicho. Pra mim, o B gosta de bicho, sim. Ixi, Maria. E aí, Carol? A mentira é com. Você passou a mentira para terceiros? Não. Realmente, o B não liga muito para bicho, não. Mas não descobri. Yuna é um dos toques mais bonitos que existe, então não foi isso. Vamos para outro. Ou foi? Não. É a idade? Também? Também tenho 31, tá difícil, hein? Eita. É a altura, Carol. Pois é. Ah, Tenho 1,55 e eu falei que eu tinha 1,65. Olha, gente, eu vou dizer uma coisa, vocês são muito boas capoeiristas, viu? Na arte da malandragem, vocês são muito boas, porque vocês não fizeram grandes mudanças. Vocês fizeram mudanças pequenas, que só porque vocês se conhecem, que vocês conseguem falar que não é verdade. Porque se vocês não conhecessem outras pessoas, eu, por exemplo, não conheço ninguém de vocês. Eu não ia saber, eu ia acreditar em tudo. Vocês não mentem, viu? A cara de vocês não demonstra que vocês estão mentindo. E agora falta eu. Eu acho que você tem tudo de taurina. Eu também ia falar isso. Deve ser ciumenta. Não gostar de muito carinho. comer, realmente. Eu sou muito taurina. Sou muito taurina. Eu adoro comer. Qualquer rolê que tiver comida, vocês podem me chamar que eu vou. Eu não recuso comida. Para mim não tem tempo ruim. Me ofereceu, eu vou comer. Eu posso até não saber o que é, mas eu vou comer. Adoro dormir. Sou ciumenta, mas eu sou ciumenta controlada para não virar obsessão, porque você sabe que taurino vira obsessão se não cuidar dos ciúmes, né? Então eu cuido do meu para não virar obsessão. Sou tudo de taurina. E com acidente em câncer, eu sou tudo de mãe também. Adoro estar junto, adoro abraço, adoro carinho. Eu sou o estereótipo total dos signos. Vocês estão muito boas. Vocês também são muito boas capoeiristas em descobrir a mentira da outra. faltou a Júlia. A Júlia não é sua filha. Não era Ué, essa? como que faltou? Ah, era essa? Era, eu participei junto com você da mentira. Olha, você vê que ela é tão não é minha filha, que para mim a mentira dela é que ela adora acordar cedo. Não, eu falei duas, agora que eu lembrei. Eu falei duas Olha mentiras. lá. Me perdi na Ela mentira. é mentirosa. Eu tinha colocado também aqui. Como eu acreditei que ela era sua filha, André, eu coloquei que era acordar cedo. Mas aí, como ela falou que era a filha, eu já descartei o outro. Bom, agora apresentadas, André, a gente fica até que hora? Só para eu... Amanda, eu tinha pensado 1h30, 1h20, né? E aí, conduz aí. Tá bom. Marcelo, você quer falar alguma coisa agora que a gente está apresentadas? Pode ser. Na verdade, eu já falei com algumas das meninas no bazar, quando eu as encontrei lá, mas a gente está querendo fazer, como a Andrea falou mesmo, um documentário. Esse provavelmente vai ser um dos desdobramentos, né, desses encontros e desse projeto da capoeira. Eu estou começando agora a escrever o roteiro desse documentário, né, para a gente começar a ver que imagens a gente vai começar a filmar. Então, eu até gostaria já de aproveitar essa nossa reunião para pedir para as meninas que, quando vocês começarem a se movimentar para frequentar o projeto, então, assim,
Eu saí aqui da minha casa no sábado e fui para o bazar. Aí, na nossa próxima reunião presencial, cada uma vai sair do seu lugar e, né? Eu gostaria que vocês começassem a captar algumas imagens desses caminhos que vocês fazem até chegar no destino da gente se encontrar, ou da gente ir numa roda, ou da gente fazer alguma coisa juntas, né? Porque provavelmente o roteiro vai contar com isso, né? Com essas paisagens diferentes, assim, de celular mesmo, tá? Coloca o celular deitado e manda ver. Que depois a gente edita. Eu ainda não tenho esse roteiro pronto, mas já comecei a pensar nele, a desenhar ali a espinha de peixe. E é isso, assim, a gente ainda está pensando no tema, mas eu acho que o tema principal, como eu venho conversando com a Andrea, é a cultura da capoeira, né? E a presença, né, o lugar, os desafios da mulher na capoeira. Então, esse encontro com a Amanda é muito importante, porque a Amanda traz uma base, assim, fenomenal para a gente poder começar a pensar, né, a refletir. E eu vou fazer um pouco mais da parte da escrita mesmo, do roteiro e das filmagens, da ideia disso virar um audiovisual depois. Eu acho que é isso. Bom, agora que já estamos apresentadas e já brincamos um pouquinho de ser malandras, né? A capoeira ela é um jogo feito sempre em diálogo, né? A gente está sempre dialogando. O bom capoeirista, ou melhor, a boa capoeirista, não é aquela que derruba e bate, mas é aquela que consegue manter um bom diálogo com a outra pessoa. Fui convidada pelas maravilhosas Andréia e Marcela para estar com vocês durante esse período de estudos sobre capoeira, sobre a presença feminina. E para mim é um prazer de estar aqui e de poder dialogar com vocês, assim como dialogaremos em um jogo. Sendo um bom diálogo, eu preciso também saber de vocês. O que vocês esperam, o que vocês pensam o que vocês querem? Deixa eu mudar minha pergunta, porque não é exatamente uma pergunta. Mas eu não quero só trazer coisas que eu acho que seja importante. Mas eu gostaria de saber de vocês o que vocês consideram importante. Para quem já é capoeira, por exemplo, o que é que eu tenho de curiosidade, que eu queria aprofundar, que eu queria saber. E para quem ainda não é capoeira, e que pode vir a ser, espero que sim, né, que venha a ser capoeira, ou para quem foi capoeira, né, e está voltando agora, o que vocês esperam dessas nossas trocas? O que vocês acreditam que eu posso trazer de contribuição? Vamos falar de mulheres, vamos falar de história. O que vocês esperam? Eu não sei se eu me fiz entendida, mas eu posso perguntar de novo, caso tenha ficado confuso. Pode falar, Sábia. Então, na verdade, eu acho que o que a gente pode fazer é uma troca, né? Troca de experiências para a gente enriquecer o nosso conhecimento em cima, né, dessa cultura tão linda. E ver mesmo a capoeira, para além dessa coisa do esporte, mas como uma manifestação cultural, né? Que envolve muito mais do que, né, a coisa do físico, mas envolve a musicalidade, que é muito... Bom, olha que coincidência, o Nenê foi aluno do mestre Ananias, que também fiz parte desse grupo, na mesma época que ele foi. Coisa linda, né? Então, acho que talvez a gente tenha um pouquinho a mesma ideia do que é capoeira, e é isso, e cada um trazer sua história, que, né, todo mundo veio de um lugar diferente e carrega uma história diferente, e seria lindo, né, se cada uma falasse sobre a sua história. É isso que eu acho que eu quero. Acredito.
Eu fiquei pensando aqui agora, pelo fato, me chamou muita atenção, né? Me marcou que você falou que gosta de instrumentos, de música. Eu fiquei pensando nessa questão da musicalidade. Não tenho um ano, eu estou menos de um ano na capoeira, e eu fico sempre prestando atenção em músicas que toquem mais a gente mulher, né? Com o universo da capoeira. Então, fiquei pensando, talvez, de você trazer mais esse universo. Não sei, uma ideia que pensei aqui agora, assim. Gente, vamos fazer um balaio bem grande, onde cada um coloca a sua contribuição, tá? Eu esqueci de perguntar, vocês têm apelido na capoeira? Né, como que funciona ou não? Fiquem à vontade também para se apresentarem com o apelido de vocês. O meu é Angoleira. Eu sou a Tempestade. Gente, eu me confundi aqui, que eu tô anotando. O goleiro é a Laís? Isso. E a tempestade é a Érica, né, Érica? Isso. Já aproveita, Érica, o que você espera aí desse projeto? Eu espero mais mulheres nas rodas, cantando, tocando. Acho linda a apresentação, tanto da voz como tocar o solo do berimbau. É o fortalecer mesmo. As donas de casa, com os filhos grandes já, que querem ingressar nessa arte, acham que é só virar mortal, né? E às vezes não, você pode só gingar devagarzinho, da sua esquiva, e tá ali se apresentando do seu jeito, no seu limite, né? Eu acho que é isso. Estou muito curiosa. Júlia, que pergunta. A gente vai falar sobre ela hoje. Não tudo, porque um encontro não dá para falar sobre tudo. A gente vai falar sobre isso também. Vamos lá, mulheres, meninas, falem aí, senão o tempo passa. Olha, sobre apelido, meu mestre me batizou como Amazonas, mas antes desse, as crianças gostam muito de da mata, então me chamam de tia da mata. Mas depois da graduação, Amazonas. Tia da mata? Da mata, primeiro. Quer aproveitar, Milena, e falar sobre o que você espera, o que você gostaria de ouvir, aprender, dialogar? Então, quando a gente começou a pensar essa pesquisa, na minha cabeça só veio questionamentos. Vários porquês, muitos porquês, mas eu espero conseguir entender a dinâmica mesmo de por que a mulher é minoria e tão pouco visibilizada. Numa breve reflexão, né, que a gente fez da última roda que eu participei, de que a roda ela reflete a sociedade, muito se explica. Mas eu acho que ter isso é mais tocável, assim, palpável mesmo. E poder levar adiante. Maravilhoso. Alice, Carol, Lohane e Bruna, né? Que ainda não falaram. Eu queria compartilhar que eu tive uma experiência muito interessante na última sexta, quando a Milena entrou na roda, e aí quando ela saiu,
assim, como eu disse, eu não sei nada, assim, eu não sei nada mesmo. E foi muito interessante porque, como ela disse, a roda, ela comunica, sabe? E aí a minha mãe explicou que quando eles estão tocando, quando eles estão cantando as músicas, eu achei muito interessante, assim, ter ter esse primeiro contato, assim, por dizer. Assim, complementando. A gente estava na roda e antes de eu entrar, né, o cantador ele começou a cantar uma música que começava com Bate Nessa Donzela. E aí, quando eu saí, eu fui explicando, né, tudo o que aconteceu. E ele foi cantando, Bate Nessa Donzela, não sei o quê, e começou a cantar, nunca tinha escutado. Só que depois que eu saí, depois que eu fui praticamente surrada, e aí eu saí da roda e ele começou a cantar, qual era a música? Venha ver Idalina. Sai, sai, Catarina, saia do mato, venha ver Idalina. E aí tinha uma moça que tinha acabado de chegar e ela estava ainda cumprimentando o pessoal, aí ela foi e entrou para jogar. Então, tipo, eu estava explicando que a música que o cantador se propõe a cantar também anuncia o que pode acontecer e mostra o rumo que a roda vai caminhar, né? Muito, 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 Milena. Quem tinha comentado? Foi a Lorena ou foi a Bruna? Não, a Lohana ou a A Bruna? Lohana. A Lohana. Tá. Vou anotar aqui. Pode falar, Alice. Alice, você está com o microfone fechado, com a mão levantada. Acho que ela... Não sei o que aconteceu. Carol, quer falar? Ixi, a Alice despencou da chamada. Voltei. Mas então, a internet aqui tá meio ruim. Aí eu não sei se vocês vão ver, tipo, vão ouvir meu áudio certinho, sabe? Então, se vocês não estiver conseguindo me ouvir, eu escrevo. Aí, o que eu espero do projeto é que a gente consiga ter as respostas para as nossas perguntas, né? De onde estão as mulheres, por que que elas que, pelo que eu já entendi até agora, foram peças fundamentais para a capoeira, não estão presentes hoje em dia e nem tão, tipo, não tem visibilidade também. E além disso, da pesquisa em si, eu também acho muito interessante que a gente está num grupo de mulheres e cada uma de um jeito, de um lugar, com uma vida. E eu acho que é muito interessante a gente pensar que o que conecta a gente é a capoeira. E aí eu acho que vai ser muito legal a gente se conhecer e tal, e trocar, assim, ideia, sei lá, por aí. É isso. Eu penso assim, todos praticamente já falaram tudo que eu pensei até em falar. Mas daria para a gente também estar aprendendo cantigas, né? Que tem muitas pessoas, mulheres que fazem as cantigas, né? Muitas mulheres que fazem cantigas bonitas, que nem tem a Carolina Soares, uma voz maravilhosa, umas cantigas muito, chega a ser impactantes. Ah, seria bom a gente também tá conhecendo mais também as músicas, né? Os movimentos. É, eu acho que seria legal. Marcela, Andréia não falaram. E a Bruna? Quer falar, Bruna? A Marcela tá falando, tá sem áudio, Marcela.
É sobre o que eu espero? O que você espera, o que você gostaria. Tá. Eu nunca, apesar de eu fazer capoeira há bastante tempo e gostar muito, eu nunca na minha vida pensei sobre a mulher na capoeira. Nunca passou pela minha cabeça nada, nem se ela tinha lugar ou não, nem qual era esse lugar, qual era o papel dela, a importância, né? Então, isso que a Alice falou, eu achei tão bonito, assim, que o que nos une é a capoeira, aqui, nesse grupo, né? Cada uma ali com a sua perspectiva e a sua dimensão da capoeira, porque eu já comecei a aprender também que capoeira é um modo de vida, e não um rabo de arraia, né? E uma queixada só. Quando eu fazia capoeira lá na faculdade, eu aprendia muitas coisas do entorno da capoeira, né? A samba de roda, o maculelê. E eu já comecei a entender que a capoeira era um mundo muito grande. Mas isso ficou lá atrás. Então agora o que eu espero é voltar para a capoeira, né? Eu espero que com esse projeto eu consiga encontrar minha turma, que eu consiga viver a capoeira de uma maneira que eu sinto que ela exista, mas que eu não a vivo ainda. É isso que eu espero. Será que falta alguém? A Júlia, por favor? Júlia falou. A Bruna, acho que ela está digitando. Se você quiser falar, André, fica à vontade. Ah, tá. Então, eu acho que eu falo, assim, de vários lugares que me atravessam, né? Primeiro, por eu ser uma mulher negra, e a capoeira fazer parte da cultura do meu povo, né? Do povo negro, e por vários indícios, assim, epistemológico, a nível do conhecimento mesmo, né? Tem autoras que vão falar que a mulher ela é detentora da cultura, a mulher negra, ela detém a cultura negra, né? E aí eu fico pensando muito nisso, né? Eu fico pensando, se a mulher negra detém a cultura do povo negro, onde que ela está na capoeira, né? E aí eu fico analisando sobre esses atravessamentos. Então, eu tenho uma hipótese de pesquisa, então também eu falo desse campo da pesquisa, de que a capoeira, a roda de capoeira, ela representa, no caso a roda e não a cultura, acho que a cultura ela é muito mais ampla do que a roda é parte, né, da capoeira. A roda não é toda a capoeira, né, porque a capoeira é a musicalidade, é uma forma de pensar a vida, né, como a Marcela trouxe também. A capoeira envolve muitas coisas, né? E a roda é uma parte importante da capoeira. E por ser uma parte importante, se eu pensar assim, a roda é o coração da capoeira, mas é só uma analogia, enfim, né? Não é para pensar como a roda sendo a coisa mais importante, mas é muito importante, né? Eu não sei qual é a grande importância. E aí olhar para essa roda, e eu tenho feito isso, esse esforço dentro dessa minha hipótese de pensamento, que não necessariamente vai conduzir esse processo de pesquisa que a gente vai fazer. O quanto essa roda, ela tem um paralelo com o contexto social, né? De onde estão as mulheres negras na sociedade, de onde estão os homens brancos, de onde estão as mulheres brancas. Então, quando a gente olha uma roda de capoeira, a maioria das rodas, né, a gente olha uma roda formada por maioria, principalmente no interior de São Paulo, né, eu percebo uma diferença da capital para o interior, tem uma certa diferença. Eu acho que na capital tem mais homens negros, mas não significa que a maioria são negros, isso a depender dos bairros, né? Em bairros periféricos, aí Amanda, né, acho que ela pode trazer mais dessas informações, mas eu estou falando de uma visão, assim, muito rasa, sabe? Nada muito aprofundado, de que as rodas têm muitos homens brancos,
depois a gente tem homens negros, e depois mulheres brancas, e depois pouquíssimas mulheres negras, né? Poxa, se essa mulher negra seria detentora desse saber, por que que ela é minoria, sabe? Então, são essas perguntas, aonde que esse laço, onde isso se rompeu, em que momento histórico, né? Então, eu fico pensando muito nisso. E, para mim, essa roda de sexta foi muito simbólico, né? Porque a gente estava ali vendo a roda, uma roda muito bonita, né? Com pessoas experientes, né? Um mestre bem antigo, já de capoeira ali, eu acho que tem toda uma simbologia, né? E aí, muitos homens jogam, eu já estava até cansada de ver tanto homem jogando. E aí uma moça jogou, uma outra menina jogou, e aí quando uma mulher negra joga, ela é colocada meio que para fora da roda, sabe? Então aquilo para mim foi emblemático, assim, do que é a mulher negra na sociedade, né? Porque contra fatos não há argumentos. Então as pessoas falam assim: a mulher negra ela está inserida assim, hoje ela acessa a universidade, hoje ela faz isso, ela faz aquilo, mas não é uma verdade, né? Quando a gente vai olhar para os números, a mulher negra está no serviço doméstico, está no serviço precarizado, está nas piores condições de vida do país. E aí eu tenho feito esse exercício de olhar como a roda representa a sociedade, né? E, enfim, né? Estou aprendendo muito com vocês, assim. Estou me apaixonando mais pela capoeira. Eu vejo a capoeira essencial no projeto do Morro, assim, eu acho que ela é uma pedra fundamental, tenho uma grande admiração pelo mestre aqui, pelo trabalho dele, sabe, acho que ele é uma resistência, sempre que eu tenho oportunidade eu falo isso, mas também eu tenho que olhar para esse lugar, mesmo porque eu pesquiso violência institucional, e eu acho que a ausência dessa mulher, né, e o protagonismo dela na roda, a ausência desse protagonismo também é uma violência. Né? Então, eu acho que é isso, gente. E, né, essas são minhas hipóteses. Olha, esse balaio que a gente criou aqui é um balaio muito grande, de muitas possibilidades, e eu espero que, dentro das minhas pesquisas e da minha vivência capoeística, eu possa contribuir com as reflexões de vocês. Naturalmente, não iremos responder todas as perguntas, mas eu torço que sim, eu torço que a gente chegue em lugares mais próximos de respondê-las. E aí, como a gente ainda tem um tempinho, eu quero já começar a trazer algumas coisas para a gente ir desenvolvendo e a gente ir pensando, né, até o nosso próximo encontro, que eu ainda não sei quando será. Vamos lá. Né, vamos aqui refletir um pouco. O que eu, Amanda, o que eu, Alice, o que eu, Lohano, o que eu, Sakura, o que eu, Laís, o que eu, Júlia, o que eu entendo com ser capoeira? O que é ser capoeira? E enquanto a gente reflete sobre isso, eu vou colocar aqui a paradinha das angoleiras para vocês assistirem. Peraí. Compartilhar a tela. Pensem em todas as pessoas. Cadê? Acho que a Andrea voltou para a sala. Deixa eu ver. Então, só para você pegar um pouquinho, Andrea, eu pedi para a gente refletir e refletindo enquanto a gente ouve Paradinha das Angoleiras, o que é ser capoeira para mim? O que eu entendo com ser capoeira? Ela chamou-se encantadora, a Viane
E aí, quem já conhecia a Paradinha das Angoleiras? A Paradinha das Angoleiras, coloquei aqui ó, o nome do grupo, para quem depois quiser conhecer um pouco mais. É uma atividade que elas desenvolvem, então sempre que elas estão em alguma roda e elas estão na bateria, a mestra, não me recordo agora o nome da mestra que está na bateria, mas eu vou ver, depois eu passo para vocês. Ela puxa e todos os instrumentos têm a sua vez de ser ouvido, e você pode brincar, pode cantar, né? Pode dobrar, pode ritmar, e aí vai dentro daquele tempo, e todas são apresentadas, todos os instrumentos são passados, e todos. Então, normalmente, onde elas estão, tem a Paradinha das Angoleiras, e que fica mais para o final, também. Trouxe, porque aí, muito que vocês falaram da musicalidade, eu já lembrei de muitos lugares, e falei, não, deixa eu trazer um. Bem, e aí, pensaram, o que é ser capoeira? Oi, Júlia, que bom que você voltou. O que é ser capoeira? Bom, vou tentar começar. Lógico que é super difícil, né, responder essa pergunta. Do tamanho do mundo, né? O meu mestre Nies falava assim, ó, tem que estar junto. Capoeira tem que sempre estar junto. Tudo, não só, né, na roda, não só nas aulas, em outros momentos de festa, momentos difíceis também. A gente tem que estar sempre presente. Saber dar a volta ao mundo também, né, faz parte da capoeira. Se você
né? É como um jogo, né? E esse jogo não termina no dia da roda, nem no dia da apresentação. Ele dá a volta ao mundo, você vai num outro jogo, você já, sei lá, consegue estar melhor e ter uma atitude, ter postura, tudo isso faz parte desse mundo da capoeira, né? Eu vou falar um pouquinho do jogo que aconteceu sexta-feira. Eu concordo com a Andrea, foi uma coisa, foi atípico, foi com uma pessoa que ele já deu problema em outros lugares, foi a primeira vez que ele foi lá na roda, esse cara, ele já é mestre, mas eu acredito que ela vai saber dar a volta ao mundo, tá? A gente vai conversar com ele depois, mas na verdade é isso, né? Ela teve uma atitude linda, ela teve postura, e eu gostei disso. Eu não vi direito o jogo, eu só cheguei no final, e o que eu vi também não gostei, mas eu gostei dela, né? Foi o jogo da Milena, né? Se não me engano, foi isso? Hein, Andréia? Não sei se você está me escutando. Isso. Né? Então, eu sei, vamos conversar, a gente conversou sobre isso, foi um assunto do fim de semana, mas eu acho que é isso, a Milena foi linda, eu acho que ela foi com a cabeça erguida, e é isso, a atitude dela foi maravilhosa, foi de capoeira, e isso é ser capoeira também, ela vai dar a volta ao mundo, e capoeira é isso aí, ela é autêntica capoeira, é isso aí. Obrigada, Sakura, pela contribuição. Vou ler aqui o que as meninas colocaram no chat, e depois continua aberto para quem quiser falar ou escrever. A Júlia comentou que capoeira para ela é coisa de preto, e como tantas outras coisas de preto que sempre teve que se reinventar para sobreviver. Também acha que a capoeira não é só luta ou dança, ela é uma arte completa, é um estilo de vida. Carol comentou que ser irmãos, independente de cor, raça e crença, é união e companheirismo. Sala volta a ficar aberta. Eu acho que capoeira é coletivo também, né? É comunidade. Eu sinto assim bem forte, mesmo que eu faça parte de um grupo de capoeira que eu não me identifique, que não é minha turma, ainda assim eu sinto neles, né, dos que se identificam e visivelmente se veem pertencentes, né, àquela turma, eu vejo um senso de comunidade entre eles, assim, sabe? Essa coisa de final de semana tá na casa de um, tá na casa do outro, a comunidade para fortalecer mesmo o movimento da capoeira, a troca dos berimbaus, sei lá, a rifa para financiar o campeonato, essas coisas, né, que rolam na capoeira. Então eu acho que para mim tem muito sentido de comunidade, assim, mesmo, ainda que eu não participe, mas eu percebo. Lohana comentou: capoeira para mim não é só um conjunto de momentos em que as pessoas se reúnem para praticar, mas uma continuação histórica. Existe uma libertação não só física, mas também de alma. Pode estar em conjunto praticando música, arte e luta. Posso falar? O que é ser capoeira? Eu estava tentando descobrir o que é ser capoeira e eu só conseguia sentir o sangue correndo. É um sentimento prazeroso, maravilhoso. Por mais que a gente tenha, às vezes, as coisas que acontecem, né? De
serem excluídas, de serem deixadas de lado, essas coisas, mas eu falo mais do sentimento em ser capoeira. Vocês entendem? É o toque, é o som do berimbau, é o canto, é os amigos. É simplesmente maravilhoso ser capoeira. Por mais que não esteja em todas as rodas, por mais que eu não saiba jogar muito, a minha graduação ela é azul ainda. Mas é algo maravilhoso, que vem da alma, que a gente volta lá nos tempos de quando tudo começou, né, do mestre Bingo, daquela é isso para mim, que aproveitar, eu tenho que me despedir, tá bom? Eu espero possivelmente assistir o vídeo gravado, a aula gravada, se for possível, tá ok? Tá, eu vou disponibilizar assim que ela ficar disponível. Érica, muito obrigada por estar aqui e que a gente possa se encontrar ainda muitas vezes. Milena, pode ir. Vamos lá, então. No ano passado eu cheguei a escrever um post sobre, mas a capoeira para mim ela é resistência, a capoeira é filosofia e é estilo de vida. E aí é onde eu lembro de quando eu era criança, que meu professor, a gente fazia uma roda do mês, né, com todos os alunos do mestre. Aí eu tinha aula aqui atrás de casa, num campinho, aí a gente saía daqui da quadra e ia andando até Taipas para poder fazer a roda do mês com todo mundo. Então todo mundo com seu abadá pendurado pela corda, porque não tinha nem mochila na época, a gente saía só com o abadá pendurado mesmo, e ia andando até Taipas para ter a roda do mês. E eu acho que também é isso, né, caminhar junto. E aí eu lembro sempre da saudação que a gente faz no final da roda, que aí é onde um fala, salve o passado, o presente e o futuro, salve capoeira. E a capoeira é isso, no estilo Sankofa, é olhar para trás e saber o que veio, para poder mudar o nosso futuro, a gente tem que focar no nosso presente, mas sem esquecer do nosso passado. Então é sobre tudo isso. A capoeira é mais do que uma roda, com certeza. E eu nem sempre estive na capoeira, mas a capoeira com certeza sempre esteve em mim. Então é mais ou menos nessa linha. Isso que é capoeira para mim. Muito obrigada, Milena. Alice comentou que capoeira é irmandade e família. Fomos todas, não, né? Falta Laís. Falta Laís. E falta Bruna. E a Andréia. Ah, você escreveu, Laís. Verdade, gente, eu vou lendo, eu tenho que ficar voltando. Ah, tá aqui. Conexão. Ah, eu não li o da Laís. Então, deixa eu ler. Laís escreveu: capoeira é conexão, é ponto de referência aonde eu vá e aonde eu esteja. Me traz força, alegria e ancestralidade. Bruna, quer falar? Eu coloquei aqui, quando começou o vídeo, que capoeira é saber lidar com as adversidades, né? Porque uma hora você cai, outra você levanta, né? Uma hora você vai para frente, outra você recua, né? Pensando nesses movimentos da capoeira. Mas depois que terminou o vídeo, eu olhei para aquelas mulheres e pensei, né? Capoeira é ser feliz, né? Eu acho que quem é capoeira deve ter esses momentos, né, de ápice, assim, de estar feliz, de estar feliz diante de tudo isso que vocês falaram, né, de estar junto, de se encontrarem, de viver em comunidade. Eu acho que isso faz, né, o ser humano se sentir bem, se sentir feliz. Obrigada, Andréia. A Bruna respondeu que capoeira é um conjunto de vida, algo de irmandade e filosofia. Bom, todas as pessoas que falou teve sua resposta escrita também
no chat, para a gente também ir criando esse local onde a gente pode se ler e escrever aquilo que oralmente falamos. Como já é 7h30, eu vou fazer as finalizações de hoje e vou deixar aí uma tarefinha, porque somos um grupo de estudo, né? E para que a gente possa avançar nas nossas conversas, é importante também que a gente estude ou procure algumas coisas ao longo do caminho. Bom, ser capoeira é tudo isso, né? Não existe uma resposta errada para o que é ser capoeira. Porque a capoeira, ela cumpre uma função social. E a função social, ela tem a ver diretamente com o eu. A forma como a capoeira contribui à minha vida. Então, ela pode contribuir como uma filosofia, ela pode contribuir como um modo de vida, ela pode contribuir como uma válvula de escape para as diversas questões do dia a dia, ela pode contribuir para uma pessoa que precisa ali de uma reabilitação, né, em seu próprio contexto. Então, a capoeira, ela cumpre uma função social, mas a capoeira, ela não é só isso. E não dá para a gente falar de mulheres na capoeira e não falar de capoeira, porque mulheres e capoeira não é duas coisas. Mulheres e capoeira é uma coisa só. Capoeira, ela é feminino, tanto que a palavra já é feminina. Capoeira é um saber ancestral que vem do continente africano. E em África, o contexto social de lá não é esse que a gente vive aqui, do que a gente chama de Ocidente. Aqui a gente vive um sistema que ele é muito conhecido como patriarcal. Ou seja, é quando homens detêm o poder e eles ditam regras. Eles dizem como que vai ser a função familiar, eles ditam quem vai ser vista e quem não vai ser vista, eles ditam violências, né? Eles ditam opressões, eles ditam, inclusive, quem vai ter mais dinheiro e quem vai ter menos dinheiro. Isso é um sistema de vida chamado patriarcal. Lá no continente africano, o sistema de vida é outro. O sistema de vida é matriarcal. O que é esse termo, né? Eu vou até colocar aqui. Matriarcal. O sistema matriarcal é a vida, ela está focada no ser feminino, que não necessariamente é o ser mulher, mas é o ser feminino. É a pessoa que detém esse lugar da feminilidade. E por que lá é matriarcal, diferente, por exemplo, daqui e até da Europa? Porque lá existe uma relação direta com a terra, sobre plantar, sobre dar frutos, sobre gerar vida. E quem gera vida é quem tem um útero. Né? É a pessoa que fecunda, é a pessoa que carrega 9 meses, é a pessoa que possibilita que uma geração possa continuar vivendo. Isso chama continuidade da vida. Isso é um ciclo, né? É um círculo, é uma circularidade. Então, quando a gente faz essa relação da terra como o alimento da alma, o alimento da vida, e a mulher como geradora de vida, o sistema ele passa a ser olhado por uma outra forma. E é natural das mulheres olhar para o mundo de uma forma um pouco mais diferente, que é esse lugar da comunidade, é esse lugar da vida, é esse lugar da solidariedade, é esse lugar do acolhimento. Isso são ensinamentos e habilidades, principalmente de mulheres. Não quer dizer que os homens não tenham, os homens também têm, mas dentro de um outro contexto. Isso é mais natural do ser feminino, porque é uma mãe, a mãe acolhe. A mãe cuida até do filho que não é dela, né, Andréa? Você tá aí com um monte de pessoas querendo ser suas filhas. Isso é natural do ser feminino. Porque a forma como a gente lida com a vida, ela não é lidada de uma forma individual, né? Vamos pegar lá o termo Ubuntu. Eu sou porque nós somos. E nós só podemos ser se estivermos em comunidade. Então, a capoeira, ela surge nesse contexto. Ela surge dentro de uma tradição que é oral, que é transmitida oralmente. Ela surge dentro de um contexto, tanto que a gente fala, África é a mãe da capoeira, porque foi a África que gerou a capoeira.
Então, o que eu mais espero de hoje é que a gente saia com 2 pensamentos. O primeiro é: a capoeira é uma prática feminina. Ah, Amanda, mas eu tô na capoeira há não sei quantos anos e eu sempre ouvi falar que a capoeira é masculina. É mentira. A capoeira não é masculina. A capoeira ela nunca foi masculina, apesar de hoje termos mais homens na capoeira. E aí a gente vai para o outro ponto. Mas capoeira, ser capoeira é somente a pessoa, o mestre? É somente a pessoa que pratica? Será que a capoeira também não é a mãe que leva o seu filho e fica lá assistindo? Será que a capoeira também não é a mãe que vai lá no evento, ou a esposa do mestre, ou a namorada do mestre que ajuda ali na organização do dia a dia? Que vai para a cozinha, que vê se todo mundo tem uniforme? Será que essas pessoas também não são capoeiras? Ou a gente está colocando capoeira só com quem faz prática? Refletir, vamos refletir sobre o que é ser capoeira, porque quando a gente limita o capoeirista como uma pessoa que ginga e entra na roda, a gente está esquecendo que a capoeira é tudo isso que vocês falaram. A capoeira é alegria, a capoeira é vida, a capoeira corre na veia, a capoeira é irmandade, a capoeira é coletivo. E para uma pessoa poder entrar na roda e jogar, ela precisa de uma bateria que vai ter instrumentos, ela precisa de um companheiro ou uma companheira, ela precisa de uma roda onde as pessoas vão cantar e bater palma, vão se empolgar, não vão se empolgar. Ela precisa de um monte de outros elementos que não é só gingar, porque só entrar na roda e gingar e não ter mais nada não é capoeira. Capoeira precisa do círculo, capoeira ele é circular. E aí alguém comentou assim, a capoeira não é só roda. Sabia que lá em África existe um conhecimento, para quem falou que capoeira é filosofia, que ele chama cosmograma Bakongo. Eu estou escrevendo aqui porque quem quiser depois pesquisar, descobrir um pouco mais, tem o nome. O cosmograma Bakongo, ele é uma cosmovisão. Alguém sabe o que é cosmovisão? Então, vou. Cosmovisão é uma forma da gente entender o mundo e as relações humanas, sociais que aquela sociedade tem. Então, por exemplo, os povos indígenas têm a sua própria cosmovisão de mundo, então eles se relacionam de uma forma. Os povos africanos têm a sua própria cosmovisão de mundo. Os povos europeus têm a sua cosmovisão de mundo. Então, cada local, cada grupo étnico tem o seu modo de ver a vida. E a gente tem um outro lugar que eu não gosto de chamar de cosmovisão, que é o Grande Ocidente, que ele acha que o modo dele é o único modo de viver e impõe isso a todas as pessoas. E aí eu não gosto de falar que ali é uma cosmovisão. Prefiro usar outros termos para isso, porque cosmovisão tem a ver com a relação social de comunidade. Então, assim, o cosmograma Bakongo, deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem para vocês verem. Cosmograma Bakongo. Tem aqui. Vou mostrar para vocês rapidinho. Vocês veem minha tela? Deixa eu abrir imagem. Abrir imagem, um novo separador. Vocês estão vendo essa imagem? Sim. Bom, o cosmograma, ele é um modo de ver a vida, onde a vida ela é circular. Ela sempre acontece nesse formato de roda. Vou tentar fazer aqui. Deixa eu ver se dá certo. Vou colocar aqui o retângulo. Essa parte de baixo, aqui onde está verde, é a parte espiritual. Então, para os povos africanos e para mim, o nosso lugar ancestral não está no céu. O nosso lugar está na terra. E aí, mais uma vez, lembramos que terra é lugar fértil, é lugar de mãe, é lugar feminino. E a parte de cima é o plano terreno. Esse é o plano que a gente vive. Somos os nossos lugares aonde a gente vive.
E dentro desse lugar circular, todas as pessoas passam, e elas passam sempre, porque a vida, neste modo desse lugar, né, cosmogrâmico de ver, ela é em ciclos. A gente não faz aniversário todo ano, então a gente passa por um ciclo da vida. Todo ano não muda de ano, 2025, 2026. Então a vida ela está sempre neste formato circular. E para os povos africanos, em especial os povos Bantu, o modo de vida é esse. Não vou falar muito hoje sobre o cosmograma Bakongo, mas a gente vai aprofundar sobre isso, que eu vou trazer uma dinâmica, mas a dinâmica é boa para acontecer presencialmente. E eu vou trazer para a gente poder pensar também o nosso lugar enquanto esse lugar circular. E aí, quando eu trago o cosmograma Bakongo, e eu falo dos povos Bantu, escrevi errado, povos Bantu, o que eu estou querendo? O que isso tem a ver com a capoeira? Tudo. Porque quem trouxe a capoeira para o Brasil, os povos étnicos que estavam em África, são os povos denominados Bantu, que não tem a ver com uma região, mas tem a ver com um conjunto de pessoas que têm o mesmo valor civilizatório de vida. Por isso que na capoeira é muito circular. Por isso que na capoeira fazemos roda. Por isso que na capoeira olhamos as pessoas. Por isso que na capoeira somos comunidade. Porque ser comunidade é a gente se enxergar enquanto pessoas. Perguntas? Querem comentar? Querem acrescentar algo? Então eu vou seguir, mas fiquem à vontade para falar, porque também está passando nosso horário, eu começo a ficar preocupada com vocês aqui e ter outros compromissos. Bom, então, as duas coisas que eu queria trazer hoje é essa. Primeiro, que capoeira é feminina. Alice, obrigada. Que a capoeira é feminina, e sendo feminina não existe mulher e capoeira, existe capoeira. Logo, cai-se por terra de que a capoeira é masculina, ou historicamente masculina. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a capoeira ela é circular, porque em África viemos de povos circulares. Tanto que eu vou falar muito esse termo, tá, gente? Povos circulares. Sempre que eu falar de povos circulares, eu tô falando da gente também, enquanto pessoas capoeiras. E ser capoeira é um jeito, né? Ser capoeira é estar na capoeira e fazer parte disso. E aí vem a terceira coisa que eu quero também que a gente já vá colocando o hábito na gente, que a capoeira ela é uma organização social de vida. Nossa, Amanda, agora você foi... O que isso quer dizer? Bom, vocês comentaram que a capoeira é resistência. Aí eu escrevi aqui, mas será que ela é só resistência? Porque se ela é feliz, ela é livre, ela corre nas veias, ela é irmandade, ela é coletividade. Será que ela é só resistência? Não, ela não é só resistência, mas é pela capoeira que se tornamos mais resistentes ao processo de colonização. E aí, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que é assim. Quando os povos africanos chegou aqui no Brasil, lá em 1500, 1600, 1700, a gente foi arrancado da nossa terra de origem. Né? Chegaram lá, sequestraram os povos africanos, trouxeram para o Brasil e falaram, bom, agora vocês vão viver aqui, e é isso, e vocês vão viver na minha condição. Imaginemos nós todos na nossa casa, e de repente vem alguém, entra na nossa casa, nos coloca num canto e fala que a partir daquele momento você vai viver daquele jeito. Vamos pensar nesse modo. A gente não vai viver daquele jeito, porque aquele jeito não é o nosso. Então, quando a capoeira surgiu no Brasil, ela não era só uma resistência. Ela era uma tentativa de recriar o que tinha lá em África, que era esse modo de vida, que era esse ser em comunidade, que era poder a gente se olhar. E mais, que a gente pudesse ser feliz, que a gente pudesse brincar, que a gente pudesse dar risada. Então, a capoeira, enquanto organização social, ela se refere a não se deixar ser colonizado pelos portugueses, pelo sistema que tinha naquela época.
E ao momento em que ela diz, eu não vou ser desse jeito, ela se torna uma resistência. Resistência é dizer, não quero, não vou ser assim. Eu vou ser o que eu quiser ser. E aí eu volto, tá, gente? Tudo que eu tô trazendo é pra gente aumentando o nosso repertório, né? E o que vocês falaram, tá todos anotado ali. E eu tô fazendo essa brincadeira de anotar, porque depois eu quero que a gente pense em um formato de transformar essa escrita em alguma coisa que eu não sei o que é. Que isso não dá para ser só eu, tem que ser nós todas junto. E a capoeira, ela é isso. Ela é feminina, ela é um modo de vida, ela é bantu, ela é circular, ela é irmandade e ela acolhe todo mundo. Ela é uma luta preta, ela veio de África, ela não nasceu na África, ela nasceu no Brasil, mas ela tem como mãe a África. E essa mãe é tão forte, tão importante, que ela faz com que todas as pessoas que cheguem na capoeira, até uma pessoa agressora, ela se sinta bem em ficar na capoeira. Agora, a capoeira aqui no Brasil, dentro do contexto brasileiro, é aonde começa as agressões. É onde acontece o que vocês mencionaram com a outra pessoa da roda. É onde acontece as músicas violentas. É onde acontece uma gama, né, de opressões. E aí aqui a gente precisa dizer, não, isso não é capoeira. Eu não vou aceitar isso como capoeira. Que é o mais difícil. Bom, é isso da minha parte por enquanto. E aí a minha sugestão de reflexão, até a gente se encontrar, é, no tempo de vocês, procurem textos sobre capoeira, no tema que vocês quiserem, no lugar que vocês quiserem. Pode ser texto longo, texto pequeno, pode ser uma dissertação de mestrado, pode ser um artigo, pode ser até um post nas redes sociais, tá? Pode ser um poema. O que eu quero que vocês percebam enquanto vocês pesquisam isso? Enquanto vocês pesquisam sobre capoeira. Quem está escrevendo? Quem escreveu? Foi uma mulher? Foi um homem? Ah, eu encontrei muitos homens. Não, eu encontrei muitas mulheres. Eu não sei o que vocês vão encontrar. Não é necessariamente ler, mas se vocês ficarem à vontade, falar, não, eu vou ler, gostei muito, então a gente lê. A ideia primeiro é só a gente pesquisar. O que estão falando de capoeira aí na internet? O que estão falando de capoeira nas pesquisas? O quê? Não sei. Quem está escrevendo sobre? Sabe aquela brincadeira do Fantástico? Quem é, onde vive, o que comem? Então, é isso que a gente vai fazer com a capoeira. A gente vai pesquisar. Não precisa fazer recorte, mas se quiser fazer recorte, pode fazer. Ah, eu quero saber de capoeira e educação, quero saber de capoeira e gênero. Não, quero só saber de capoeira. Ah, capoeira como filosofia. Não sei. O que vocês quiserem. A brincadeira é, vamos pesquisar sobre capoeira e saber quem são as pessoas que estão falando de capoeira e o quê. E aí, no nosso encontro presencial, eu acho que vai ser presencial, né, Andréa? Espero que seja, mas, né, mais ou menos, eu acho que o nosso próximo encontro com a Amanda, vamos tentar para uns 15 dias, né, mais ou menos. Nesse período, né, amanhã eu quero tentar ir no treino do Camael. O treino começa às 7h30, né, se alguém aqui de Piracaia quiser ir junto, a gente pode combinar, ir lá, ficar um pouco também, não sei se... Mais para se aproximar das mulheres, né, Marcela? A gente já está meio querendo fazer esse movimento, né? Aproveitando que a Amanda abriu aqui abriu espaço, dizer que as mulheres que estão aqui, as mulheres capoeiristas, as mulheres pesquisadoras, as mulheres capoeiristas e pesquisadoras, né, que estão aqui no grupo, são as protagonistas desse documentário também, farão parte, né, e a gente pretende compor isso com outras mulheres que a gente precisa contatar. Então, assim, amanhã eu vou tentar ir lá, né, estou com essa programação, e daqui 15 dias, se a Amanda vier, ou se a gente abrir uma sala online, ter outras mulheres desses grupos, né, convidá-las a estar também, né, para a gente compor esse trabalho. É isso.
Então é isso. Ou aqui, ou presencial, a gente conversa um pouquinho sobre o que a gente encontrou quando a gente pesquisou, e aí a gente vai conversar sobre uma outra coisa que eu não darei spoilers, guardarei para mim, mas a gente vai conversar bastante e eu vou aos poucos trazendo todas essas ideias que vocês têm. Espero poder contribuir bastante durante esses encontros nossos. É isso, gente. Muito obrigada. A sala fica aberta. Caso vocês queiram perguntar, queiram falar, queiram criticar, falar, Amanda, foi tudo ruim, tá tudo bem. Aí o próximo encontro eu trago outra coisa, não tem problema. E é isso. Muito obrigada, André e Marcela, pela abertura também em me possibilitar conversar com vocês. É uma honra. As meninas dormiram, né, meninas? Vocês estão todas roncando aí do outro lado. Deve estar. Nada, estão por aqui. Tá todo mundo aqui acordado. Então tá. Pode falar, Alice? Eu ficaria escutando você por mais umas 3 horas fácil. E eu acho muito legal. Acho que eu aprendi muita coisa só hoje. Imagina nesses 6 meses, quantas coisas que a gente não vai aprender, né, com você e com todo mundo. E é isso. Tô doida pra te ver pessoalmente. Acho que vai ser muito legal. E tem que ter comida no encontro. Que acho que todo mundo concorda, né? Concorda, Alice? A Alice falou uma coisa importante, né? Que nós temos esses 6 meses para desenvolver esse trabalho. Agora nós temos 5 meses, né? Porque já se passaram um mês, foi muito rápido, né? Então, o que eu queria também deixar aqui, porque a Sakura está aí e a Érica, né? Que é de Atibaia, é convidá-las para estar com a gente nesse grupo de pesquisa. A gente tem uma bolsa que é um valor simbólico, de participação mesmo, durante esses agora 5 meses, né? Porque já se passou um mês. Para também, assim, a gente poder nos motivar mesmo, né? De participar, é muito importante, acho que valoriza, ainda sendo um valor simbólico, valoriza, né, o que a gente está fazendo. Então, eu gostaria de convidar a Sakura e a Érica para compor esse grupo. E é isso. Muito obrigada, Amanda, Marcela, pela parceria. Hoje foi bem bacana, aprendi um monte. Gente, eu escrevi tantas coisas aqui. Foi bem bacana, gente. Muito obrigada. Foi mesmo. Obrigada, meninas. Todo mundo. Muito obrigada pelo convite, Andréia. E tô aqui, para qualquer coisa. Estamos aí juntas. Não é? Tem que estar junto. Obrigada, gente. Como somos capoeiras, eu vou colocar uma música para encerrar. E aí fiquem à vontade para ir saindo ou para esperar a música, não tem problema, tá bom? E aí, claro que será música de capoeira. Espera aí, eu tô pegando a música. Cadê? É muita página nesse lugar. Olha, eu tô com uma sorte aqui de estar ouvindo o B cantar, porque o B tem 5 microfones na garganta, sabe? E é que eu tô na sala fechada e ele tá cantando alguma coisa ali. Só tô escutando o berimbau e o vozeirão dele. Olha que delícia. Cadê? Janela. Aqui. O vídeo está disponível? Como assim? Não creio. Deixa eu ver se vai direto. Legal, Carol, que legal. Não. Se é para cantar, eu quero cantando pela mestra
Deixa eu ver se aqui é a mais. Não, não é. Não acredito que a música não vai cantar. Vou colocar outra, então. Gente, só um minutinho, porque eu queria tanto essa, mas tudo bem. Tudo bem, vou colocar outra. Cadê? Eu tenho que parar de andar com... Deixa eu ver se essa vai. Não é possível, eu não vou encontrar música hoje. Tá vendo? Eu não preparo antes, porque eu sempre deixo as músicas para preparar quando eu já tô com vocês, porque depende das conversas. Mas não quer ir, então eu coloco outro dia. Vamos terminar sem música, mas eu vou deixar depois um monte de música assim pré-pronta, sabe? Legal. Prepara uma playlist aí. Eu tenho uma playlist, depois eu compartilho com vocês. Beleza. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Amanda. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Até mais, gente. Tchau, gente. Beijão. Até a próxima. Boa noite. Olha, tô ouvindo. Eu também.